esse vídeo não é sobre o que homens e mulheres devem fazer. Também não é um guia de relacionamento, tá? É só uma leitura, provavelmente imperfeita, de como eu percebo como os relacionamentos estão funcionando hoje. E aqui me veja como um observador, tá? Não quero apontar para um lado nem para o outro, porém, aquilo eu tenho que fazer um disclaimer já, que talvez, por eu ser homem, eu vou puxar mais pro meu lado, compartilhando a minha experiência do que eu vejo, não como homem, o que eu sinto, ficar chorando, não. Como eu vejo na perspectiva do homem, de outros homens, inclusive, principalmente de homens mais jovens, tá? Então, assim, a sensação que eu tenho é que mesmo com mais liberdade, mais voz, mais possibilidade, as pessoas estão mais confusas, mais perdidas em relacionamento do que nunca. É isso que é a percepção que eu tenho, provavelmente que você tem também. Só para avisar, eu tô com uma colinha aqui para não esquecer, que senão eu vou falando e vai embora. Mas o ponto de partida nosso aqui é entender a mudança social, a gente analisar isso no contexto social. Não estou querendo falar que homem isso, mulher aquilo. Não. Vamos analisar num contexto maior. Porque assim, a gente pode até discutir o motivo, se teve, se não teve, mas assim, é fato que teve um movimento histórico social de correção. Questão de direitos da mulher, de espaço social, de autonomia feminina, de respeito à própria mulher, ao seu corpo, à sua imagem, etc. De qualquer forma, foi necessário, foi legítimo. Tem gente que vai argumentar que foi algo pré-fabricado, tem historiadores que vão falar que mulheres sempre tiveram um papel na sociedade ativo, de trabalho, tem referência bíblica disso, mas a questão aqui não é essa. A questão é, aconteceu. Você pode não concordar, pode discordar, pode falar que foi fabricado, mas é um movimento que de fato existe. Ponto. É isso que importa para o nosso vídeo. Só que o detalhe é que toda mudança social ela vai gerar efeito colateral. Então, durante muito tempo houve um desequilíbrio, historicamente, por mais que mulheres sempre trabalharam no campo da família, cuidando, isso eu estou falando historicamente, bem lá atrás, tá? Teve momentos que trabalharam em fábricas, até certo momento em que deixaram de ter uma participação tão ativa na vida social, né? E ficaram mais em afazeres domésticos. Isso, num geral, pelo que é pintado para nós. E aí a questão aqui é que houve essa percepção da mulher ficando em um papel secundário, né, durante determinado período e segundo as pessoas que lideraram esse movimento. Essa, estou falando de fato, tá? Só que o detalhe é o seguinte: quando uma sociedade ela se corrige, ela raramente para exatamente no ponto de equilíbrio. Ela tende a oscilar. Então, o que eu percebo que está acontecendo é justamente essa oscilação, onde a gente acha um ponto de equilíbrio. A gente pode falar isso, por exemplo, na questão da cultura woke, que estava disparado em alta, muitas empresas adotaram e viram que não funciona, que o público não compra, que o público não gosta. Você pode até discordar, mas é fato que muitas empresas que tentaram adotar isso, implementar isso, tiveram resultados financeiros péssimos, horríveis. Mas, de novo, coisas que aconteceram. Então a gente está nesse período em que a sociedade, nessa questão atual, sobre a nossa perspectiva socioeconômica atual, os relacionamentos ainda e a dinâmica está oscilando até achar o ponto de equilíbrio num geral que funciona para a maioria das pessoas. E aí eu vou começar até aqui para falar dessa parte do descompasso, né, de percepção de homem e mulher com relação a relacionamento. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Tem uma frase que aparece muito na internet hoje que diz o seguinte: que os homens foram ensinados a tratar as mulheres, né, como tratar as mulheres, enquanto as mulheres foram ensinadas ao que esperar do homem, mas sem nunca serem ensinadas como tratar um homem. E o homem também não sabe o que esperar. Então, o homem ele está aprendendo a ter limites e a colocar limites. Então, assim, passando por esse passo de descompasso da percepção entre uma parte e outra, é que a gente vê isso principalmente em gerações mais novas, nos homens,
E eu acredito que até numa geração de homens ali por volta da minha idade, mais ou menos 30 e poucos anos, por aí, isso ainda está presente. Que é o seguinte, eles sentem que não são responsáveis pelos problemas históricos e cresceram ouvindo sobre machismo, sobre preconceito, sobre um monte de coisa, e que foram criados com um sentimento de culpa muitas vezes por parte das pessoas que tentavam ser as interlocutoras do movimento de valorização feminina. E isso você pode perguntar para qualquer homem já, você pode observar na internet, não precisa nem confiar em mim. Abre o Instagram e vai ver, principalmente lá. Lá é muito isso. E, e aí esse primeiro ponto da percepção dos homens é que muitos desses jovens, eles não sentem responsáveis pelo problema histórico. Segundo, que eles sentem que suas demandas emocionais não são levadas a sério. E isso eu já passei, amigo meu já passou, muitos homens, inclusive, uma época que eu treinava karatê, ensinava mais jovens, adolescentes de 14, agora deve estar com uns 17, 18, já relatavam isso pra mim. E aí você fala assim, tá, eu vou fingir que isso não existe? Não tem como, isso existe. É um sentimento que está presente nos homens, principalmente ali mais jovens. Eu diria que de 35 para baixo, mas assim, principalmente nos adolescentes está muito presente. Ali nos homens de 18, 20 e poucos anos também está muito presente. E aqui, o sentimento que existe, no geral, é que eles precisam entregar muito e receber pouco em troca. Isso é o que a gente vê e talvez é ampliado muito pela internet, mas a gente já chega nesse ponto. E por fim, o que os homens sentem é que estão exigindo padrões muito altos, fora da realidade do Brasil, do mundo assim ocidental no geral, mas assim, principalmente a gente está falando do Brasil, principalmente no Brasil. Questão de aparência física, condição financeira, o que esperar, como ser tratada, mulheres sempre querer fazer viagem, restaurante, um monte de coisa assim, e a realidade é que, para a maioria das pessoas, isso não funciona simplesmente por condições financeiras. Fora a questão que a gente não controla, que é a questão de aparência. Mas aí nós temos nos homens, tá? Mais jovens, a percepção do quê? Que eles cresceram num ambiente onde o problema já existia antes deles. Então, na cabeça deles, não estão corrigindo nada, só estão tentando viver. E colocam ele dentro de um quadro, de um gênero, em que ele era culpado por tudo isso ativamente. E é o que eles estão tentando se desassociar. Já na percepção feminina, o que eu percebo é que muitas mulheres ainda carregam resquícios da desigualdade, foram incentivadas a priorizar uma autonomia em uma realização pessoal, o que naturalmente acaba elevando seus critérios, e o que faz até sentido de formas evolutivas e socialmente. Porém, muitas outras mulheres ainda esperam um comportamento cavalheiro, masculino, antigo, só que não sabem como agir para isso acontecer. E os homens também estão meio perdidos nisso. Alguns não sabem por conta da ausência paterna. A gente sabe que muitas pessoas, muitos meninos, meninas, enfim, são criados só pela mãe, pela avó, são criados sem figuras masculinas positivas na vida dela. E isso prejudica o desenvolvimento e muitas outras coisas. Então, a gente tá falando assim, tem um lado que tá certo, tem outro lado que tá errado? Eu acho que não, mas os lados estão operando em referências, com referências diferentes e que está sendo muito prejudicado pela internet. E aqui a gente entra no nosso quarto ponto desse vídeo, que é o papel da internet nessa questão dos relacionamentos. Eu, ultimamente, eu já estou na fase de, olha, me desligar um pouco, porque tem muito ruído na internet. É muito vídeo, com muita regra. Ah, se o homem faz isso é porque ele não presta, porque é isso aqui. Se a mulher é assim, é porque é isso aqui. E tem muita gente falando do tipo assim, colocando vários e vários requisitos, várias e várias regras que não se aplica no dia a dia. Ou muitas vezes até são coisas que acontecem no dia a dia, só que eles amplificam como se fosse um problema muito grande. Não existe relacionamento perfeito, não existe nada que vai funcionar de uma forma assim 100% perfeita. Sempre vão precisar de ajuste, sempre vão ter comportamentos que vão precisar ser ajustados, combinados, conversados, porque ninguém é perfeito. E aí,
com relação à internet, o que acontece muito é que ela acaba amplificando os extremos, tá? Ela não mostra o comportamento médio. Ela vai mostrar o comportamento mais chamativo. Mulheres que veem os homens tops demais, que querem exigir muito. Os homens também que querem exigir muito. Vem homens, veem os piores exemplos femininos, as mulheres verem os piores exemplos masculinos. E isso acaba distorcendo a expectativa. Então, por exemplo, vamos supor aqui, vou tentar pegar exemplo de ambos os lados, tá? Se o homem, vamos supor, ele é um ótimo interlocutor, ele sabe cozinhar, cuida bem dos filhos, sabe muito de reparos em casa, mas, por exemplo, deu um vazamento em casa, numa torneira, ele não conseguiu resolver. Com esse problema, ele não conseguiu lidar. Muitas vão falar na internet que é um homem que é menos homem por conta disso. Mas e todas as outras coisas, as qualidades que ele tem, que fazem dele um bom homem? A mesma coisa, uma mulher, por exemplo. Ah, o cara hoje, vamos supor assim, naquele papel que muitos homens esperam da mulher submissa. A mulher, ela aceita a liderança dele, em muitos casos, vamos dizer, faz assim, tudo para agradar ele, é uma boa namorada, uma boa esposa, etc. Porém, ela é uma pessoa que ela tem as opiniões dela. E talvez, sei lá, ela expressa isso de uma forma mais incisiva, né? Ou, por exemplo, ela tem um gosto diferente do que se espera. Ela é menos mulher, ela é menos não é adequada para ser esposa, para ser namorada. Então, assim, não existe também a pessoa que vai se encaixar perfeitamente na nossa vida. E o que a internet acaba acontecendo com esses extremos é justamente colocar eles como se fosse uma lista de coisas que deve ou não deve ter. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O segundo ponto da internet nessa questão toda é que existe um mercado de atenção. É quase uma lógica de oferta e demanda. Então, assim, os relacionamentos eles começaram a sofrer mais ou menos uma lógica de mercado. Visibilidade, comparação, substituição rápida. Então, ou seja, aplicativos em excesso, ou seja, né, aplicativo de relacionamento você tem excesso de opção percebida, você tem menor intolerância à perfeição, e aquilo, todo mundo vai ter imperfeição, todo mundo, né? E aí acaba acontecendo justamente que você fica meio perdido e acaba não sentindo vontade, a pessoa, de investir naquela outra pessoa. Por mais que ela não seja aquele ideal que você imaginou. Até porque o nosso ideal dificilmente vai acontecer. O que provavelmente vai acontecer são aquilo que a gente julga como essencial, a gente achar numa pessoa e decidir levar aquilo adiante mesmo com os defeitos e trabalhando para o relacionamento dar certo. E, e ainda temos nesse aspecto da internet que ela acaba reforçando narrativas conflitantes. Por exemplo, tá? Não é só isso daqui, mas um exemplo dessas narrativas seria que o homem não presta, que o homem hoje em dia é tudo frouxo, que o homem não chega na mulher, que a mulher só quer status, que a mulher não faz nada e espera tudo. Ou seja, se a gente parar para ver, até tem, não vou dizer um fundo de verdade nisso, mas essa percepção exagerada acaba decorrendo de questões reais. Por exemplo, vamos supor do homem frouxo. O que seria o homem frouxo hoje? O homem que não sabe fazer alguma coisa? O homem que põe limite, aceita, olha, fala, olha, se for para eu só me expor aqui sem ter um retorno e só eu me sacrificar, não vale a pena. E aí isso é o homem frouxo? A mulher que fala assim, olha, eu me dedico, eu estudo, eu quero uma qualidade de vida boa. Isso por si só faz dela uma pessoa que quer só status, que só tá aí querendo
receber sem dar nada em troca? Não, temos limites. E aqui, que é onde a gente mesmo acho que precisa refletir para não cair e acabar não entrando nesse nesse espectro que realmente existe. Tem homem frouxo? Tem. Tem mulher que só quer status? Tem. Tem, tem de tudo de ruim aqui lá na internet? Tem. Mas eu acho que a gente tá sendo muito estrito, não sei se é essa a palavra certa, mas a gente tá colocando muita gente dentro desse bolo como se fosse uma receita que, olha, ele fez uma coisinha assim. Então ele é esse tipo de pessoa, não, pá, não presta também. Essa pessoa é assim, assim, assado, fez isso, pronto, já não presta, acabou, ela já tá dentro daquele espectro totalmente negativo que existe. Então isso que a gente tem que tomar cuidado com a internet, com essas narrativas conflitantes, com esses extremos exagerados. E isso faz muito mal pra gente, tá? E isso, né, ainda assim, estou falando da minha perspectiva geral. E como consequência, o que a gente acaba tendo são relações mais frágeis, mais negociadas. E aqui o diagnóstico, no geral, é que assim, parece que o relacionamento virou uma negociação constante. E menos um compromisso que é construído. Então, assim, a gente tem mais liberdade, mas muita gente sente que tem menos obrigação de permanecer. Tem mais escolha, mas tem mais dúvida. Mais discurso e menos prática emocional, prática no dia a dia e ação para fazer aquilo acontecer, para levar aquilo com seriedade. E eu acho que muitas vezes, né, aí a gente entra no sexto ponto, que é da polarização. Que parece que as pessoas às vezes entram em relacionamentos já no modo defensivo. No A versus B. Então, assim, o problema aqui não tô falando que é homem, que é mulher, mas é o ambiente como existe hoje, do jeito que ele tá moldando homens e mulheres. Como ambos se enxergam a si mesmos e enxergam os outros, o outro gênero, né? Então a gente tem que tomar cuidado com, primeiro, para evitar essa polarização, segundo, para já entrar, para não entrar em relacionamento já no defensivo, que é o que eu vejo muita gente fazendo isso, tanto homens quanto mulheres. Mas enfim, por fim, para a gente fechar essa observação, essa reflexão, tá? Eu acho que a questão não é quem tá certo com quem tá errado, mas a forma com que a gente está se relacionando hoje, se isso está funcionando ou não. E aí, a pergunta que fica seria a gente aprender a usar isso para construir algo do tipo, olha, a mulher falando, eu sei o que eu quero exigir de um parceiro, e o homem falando, eu sei o que eu quero exigir de uma parceira, eu sei o que funciona para mim e o que não funciona. Se for isso, tá saudável. Ou a gente tá tentando evitar a frustração ou despejar a frustração no outro gênero. O que será que a gente tá fazendo aí nesse meio tempo? Por fim, só pra encerrar de fato, eu queria fazer até uma recomendação que é uma coisa que eu comecei a aplicar para mim. Diminuir um pouco essa questão de consumo de conteúdo de relacionamento na rede social, por mais que, né, você tá aqui e eu tô falando disso, mas daquele tipo de relacionamento que coloca um gênero contra o outro, que só acusa, que despeja frustração, que impõe centenas e dezenas de regras, ou que pelo menos veja esse tipo de conteúdo com mais cuidado, porque eu acredito que isso está fazendo muito mal para todo mundo. Bom, se você assistiu até aqui, eu queria até saber sua opinião, deixa aí nos comentários qual a sua percepção sobre o assunto. E eu quis trazer aqui um geral, assim, uma análise de observador, não querendo apontar dedos para homem isso, mulher aquilo, somos coitados, elas são malvadas, ou nós somos malvados, elas são coitadas, nada do gênero. Muito obrigado, até o próximo vídeo.